caixa, eles não deixaram. Na verdade, olha bem, na verdade, tudo que você vê agora, tá, já existe. Todos os materiais, todas as ideias. Ou seja, tudo já existe. É aquilo que eu falei pra vocês. O exército, ele tá há mais de 100 anos à sua frente. Essa história que você usa fuzil. Meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Esses soldados que vão pro Oriente Médio, travar guerras, usar fuzil, tanque de guerra, isso tudo é pra tapear você. Isso tudo é pra fazer você acreditar que o exército é assim. Meu irmão, o exército hoje em dia tem trajes que são invisíveis. O exército hoje em dia tem tecnologia de disco voador. O exército hoje em dia usa teletransporte. Isso, inclusive, tem um relato de um ex-oficial brasileiro que faz isso, que trabalhou em alta patente no Brasil, não fala muita coisa. O exército, ele tem dispositivo magnético pra impedir. Cara, o exército, ele tá muito à frente do que você imagina. Você que tá vendo soldadinho passando, pintando calçada. Mas você não sabe o núcleo, o nível que é a coisa. Porque esses soldados que estão pintando calçada, eles não têm acesso. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O âmbito tecnológico tá muito avançado. Inteligência artificial veio do exército. Então, assim, a coisa tá muito avançada, cara. A gente não faz ideia. O cara tá falando no ano de 1920 que o exército já destruiu essa tecnologia. Olha o que o cara tá falando, velho. Olha só o que o cara tá falando. Essas coisas poderiam ser colocadas em prática imediatamente. Então, olha pra tu ver, o exército tá muitos anos à frente das pessoas. Esse cara provavelmente serviu o exército, cara. Ele sabe das coisas, sabe das coisas. Por exemplo, Nikola Tesla, quando ele morreu, o governo americano, a CIA, ela definiu um perímetro de 2 quarteirões do hotel que Tesla estava e confiscou todos os documentos do Tesla. Eram mais de 2.000 patentes. 2.000 patentes. Inclusive, desculpador, uma porrada de coisa. Caso confiscaram tudo, o nível tecnológico que o exército tem é mais de 100 anos à frente. O cara, na década de 1920, estava falando de neurocirurgião que operava à distância, a meio mundo de distância. Olha o nível tecnológico que o cara tá falando, velho. Olha o nível tecnológico. Uma entrevista dessa, no ano de 1920, é bizarro. É bizarro, bizarro. A tecnologia da máquina de escrever era a tecnologia de ponta de 1920, cara. Os caras, a comunicação dos caras era um trambolho no telefone. O cara tinha que estar com o ouvido aqui. Você não podia falar ao mesmo tempo que o cara tá falando. Um fala, o outro escuta. Olha o nível que era a coisa, cara. O nível. Como que as coisas avançaram bizarramente, cara. Bizarro, bizarro. E aí você imagina o cara falando sobre isso. Esse cara, ele foi desaparecido. A entrevista ela foi cortada um pedaço. Era uma entrevista de 1 hora. 1 hora esse cara falando assim. Ela foi cortada trechos desse cara foi dado como desaparecido. E eu nunca mais vi essa entrevista na internet. Só vi esse pedacinho. Os caras sumiram com tudo, cara. Sumiram com tudo. O cara, ele adivinhou que haveria neurocirurgião operando a meio mundo de distância, cara. Olha o nível que é essa entrevista, cara. O cara usou a nomenclatura satélite. Satélite só veio a ser possível décadas depois. E mesmo assim, era uma porcaria, ninguém sabia pra que seria um satélite. O satélite, ele foi ser bem aproveitado na década de 90, cara. O cara falando que os satélites seriam super satélites. Tipo assim, os caras, velho, dando entrevista numa época que não tinha tecnologia. Imagina o cara que ouviu isso aí, ó, como é que seria? O pessoal pensando como operar à distância, cara, um médico operar à distância. Como é que é possível? O cara falando, velho. Eu lembro que ele falou de carros voadores. Só que acontece, a ligação começou a ficar falha, falhando. E esse cara, ninguém encontrou mais, ninguém sabe onde foi parar esse cara. E é aquilo que eu falei, existe uma história sobre a Mega